falar com o ladrão que habita aí dentro de você. Não se assuste, não se ofenda. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu gostaria de responder aqui 3 perguntas, né, nesse sermão. A primeira é, então, o que significa furtar, né? Já que isso é importante, está aqui na lei. O segundo, formas que esse furto acontece. E o terceiro ponto aqui sobre qual a alternativa, então, para o furto, tá bom? Não furtarás. Qual é, então, o significado de não furtar? É interessante que lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 8 ao 11, diz assim: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe, ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Eu achei muito interessante esse texto porque parece que ele é um Ctrl+C, Ctrl+V dos 10 mandamentos. Se você observar, o apóstolo Paulo está instruindo aqui, e ele diz o seguinte: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Que lei que é essa que ele está falando? E daí, eu digo para você que essa lei que ele está falando é o decálogo, são os 10 mandamentos. E talvez você fale, poxa, acho que não é, eu discordo. Pois é, mas a sequência do versículo parece que deixa essa resposta aqui bem evidente. Ele diz que a lei não foi criada para os que fazem o que é certo. E é interessante que Deus conhece o nosso coração. Por mais que Deus libertou um povo da escravidão, Deus sabe a capacidade que a gente tem para voltar para ela. Parece que o nosso coração gosta de ser escravizado. E aí, ele diz que a lei não é para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e para os rebeldes. Mas aí ele vai falar assim, para quem que é isso? Para os profanos. E a gente sabe que essa ideia de profano tem a ver com o nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão, lembra? Então, a ideia de profanar o nome do Senhor é um pecado grave. A gente já conversou sobre isso. Então, esse mandamento em relação a Deus, a sua pessoa, em relação ao seu nome, que deve ser santificado, ele está implícito aqui, nessa ideia de que algumas transgressões têm a ver com ser profano. Mas ele fala também sobre aqueles que são parricidas e matricidas, né? Ou, nessa versão aqui mais atualizada, que matam os pais e as mães. E lembra lá do mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Não mate eles. Matar os pais não é honrá-los, né? Ou que cometem homicídios, né? Outros tipos de homicídio. Não matarás, lembra desse mandamento? Não matarás. Ele vai falar sobre os que vivem na imoralidade sexual e tudo mais. Isso aqui tem a ver com, né, as relações aí de pureza com o próximo, né? A gente não deve, como nós conversamos na semana passada, não adulterarás, né? E todas as implicações dessa palavra. E aí é interessante que ele usa esse termo aqui, e também para os sequestradores. A palavra que é interessante, né? Chama a atenção porque essa palavra sequestradores que aparece aqui nesse texto é o mesmo equivalente a não furtarás. Então, a palavra furtarás e a palavra sequestradores que aparece aqui é rapto. É a ideia de rapto. Então, não sejam raptadores. Não sei se existe essa palavra. Dá para a gente falar assim? Professores de português aí, de plantão? Não raptem. E por que é interessante isso? Porque, à primeira vista, quando a gente pensa em furto, a gente já pensa em objetos, né, sendo roubados. Você pensa alguém
quebrando o vidro do seu carro lá e pegando as coisas, você pensa um celular furtado, né, você pensa algum tipo de coisa dessa ordem, né, algum tipo de objeto que é subtraído de alguém, né. Mas parece que a palavra rapto aqui, ela está relacionada a não furtar a pessoa, não as coisas que ela tem, mas a pessoa. E onde que a gente tem essa comprovação? Êxodo, um pouquinho para frente ali, a gente leu o Êxodo 20, né? Agora, se você for um pouquinho para frente, Êxodo 21, versículo 16, diz lá o texto: quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Isso é um reflexo do que está lá em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 7, diz a mesma coisa. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Então é bem interessante porque raramente a gente pensa nesse aspecto, de que a ideia de não furtar, ela tem a ver com não raptar, e que o raptar, ele nem está muito atrelado a questões de objetos, mas em relação à própria pessoa. Então, nesse contexto, havia esse mandamento do não furtarás, não pegue alguém e transforme ele em escravo. Por que isso? Porque o Senhor tirou vocês do meio da escravidão. Então, quando você furta alguém da sua liberdade e oprime ele para que ele se torne o seu escravo, isso é errado. É contra a vontade de Deus. Então, a palavra aqui, o termo mais adequado para furtar ou raptar é exatamente essa: raptores de homens. Esse é o significado do termo aqui. Aliás, esse termo rapto, quando você vai ver, por exemplo, aqui o latim, ele vai ter uma palavra específica para isso, que é plagium. E é interessante, né, porque é de onde vem a palavra plágio. E a palavra plágio, ela significa, no latim, rapto, exatamente isso, rapto ou sequestro. Então, um plágio é um rapto, é um sequestro. Claro, o termo, ao longo do tempo, foi evoluindo, e hoje ele, né, significa aí o termo que a gente conhece como você pegar indevidamente o trabalho de alguém e usar ele como se fosse seu, né? Então, isso é a ideia de plágio, mas no original aqui do próprio latim, né, ele vai trazer essa explicação que rapto significa plágio, né, significa o rapto. Então, o significado, né, original aqui da palavra grega plágios está ligado à ideia de algo que não é reto. Então, plágio no grego é algo oblíquo, é algo não reto, algo não correto. E essa conotação aqui foi usada, então, para descrever, né, essa ação de a gente se apropriar indevidamente de coisas ou até mesmo ideias, né, de alguém de um jeito alheio aqui, né, trabalhos alheios. Então, vamos lá. O que é o furto? Trazendo para um significado mais amplo aqui para a gente entender, furto é o ato de subtrair algo ou alguém de forma oculta e sem violência, com a intenção de se apropriar desse objeto alheio. É interessante que, biblicamente, existem palavras para furto e roubo, né? As duas coisas são coisas diferentes, né? E a ideia do furto aqui é ser sorrateiro. É a ideia de você subtrair alguém de forma sorrateira. O roubar, ele já tem a ver com uma violência. Então, é diferente, né, quando, por exemplo, vamos fazer aqui uma simulação. O Jonathan, ele esquece, ele derruba o celular dele cai aqui atrás do vaso de flor aqui. Eu vejo que caiu ali. E daí ele pergunta desesperado, porque ele não sabe viver sem celular, né? Só ele que tem esse problema. A gente não tem. Mas ele, daqui 30 minutos sem celular, ele falece, né? Mais ou menos isso. E aí ele fica desesperado, e cadê meu celular? Cadê meu celular? E eu falo, e ele pergunta, você viu meu celular? Você viu se eu deixei em algum lugar? Eu falo, não vi. E aí ele sai, e quando eu vejo que ele saiu na porta lá, eu vou ali e pego aquele celular. E já que ele perdeu, ele não sabe onde é que está,
né? Eu pego esse celular e faço alguma coisa com ele, né? Diferente do Jonathan sair ali fora e alguém chega, né? Um de vocês coloca uma touca assim no rosto, né? E para ele ali, coloca uma arma na cabeça dele e fala, dá o celular aqui. Então, isso é um roubo, né? Ele tem a ver com essa conotação de que foi usado um tipo de violência. O furto, ele engloba tudo isso, mas é uma ação mais sorrateira. Então, vamos pensar nisso daqui, então. Vamos definir furto assim. Então, não furtarás. O que é o furto? O furto é subtrair algo de forma oculta, sorrateiramente, sem violência, com a intenção de se apropriar de algo que não é seu. Essa é a definição, então, que a gente vai dar para o furto. O segundo ponto aqui que eu quero, então, levantar é quais são as formas desse furto acontecer, então. E furtar, ele, como eu já falei, né, carrega essa ideia de algo feito em segredo, algo feito de maneira sorrateira. E isso é mais amplo do que o que a gente imagina. Por quê? Porque talvez até esse momento você estava achando que você nunca tinha violado esse mandamento. Talvez você está pensando assim, eu nunca roubei, eu nunca furtei nada. Porque você pensa que furtar é algo assim, você é assaltar um banco, você é assaltar uma pessoa, isso seria furtar. Esse é o imaginário que a gente tem. No entanto, quando a gente pensa nessa ideia de você sorrateiramente, intencionalmente subtrair algo de alguém, isso já fica um pouco mais perto da gente. Porque eu queria perguntar assim para você. Você diz que nunca furtou. Você acha que nunca furtou. Mas a pergunta é a seguinte, você já manipulou alguém? Você já manipulou alguém? Essa palavra manipular, né, no original aqui no hebraico, é a palavra lebab, que significa lograr. Literalmente é a ideia assim, roubar o coração do outro. E é interessante isso, né, porque quando a gente pensa assim, roubar o coração do outro, pode até ser favorável. Um dia, você que é casado aí, roubou o coração da sua esposa, né? Foi isso que aconteceu? A gente gosta até dessas... Na minha época tinha esse negócio de escrever, né, Lari, versinho, frasezinho. Hoje nem existe mais essas coisas, né? Mas antigamente você tinha que fazer o tal do... Como é que fala, Jonathan? Você que é daquela época lá? Correr elegante. Tinha essa coisa de você escrever uma cartinha lá para a pessoa que você gostava. E geralmente você estava escrito lá, por você eu roubaria a lua, eu roubaria as estrelas, roubaria o mar. Nem faz muito sentido, mas para que roubar as coisas, né? Mas enfim, mas eu quero roubar o seu coração. Os mais românticos sabem do que eu estou falando, né? Então, a gente escrevia essas coisinhas e geralmente é assim, né? Aquela pessoa ali fisgou, roubou o meu coração, me conquistou. O que a gente está querendo dizer quando você fala, aquela pessoa roubou meu coração? É no sentido positivo. Ela, de certa forma, manipulou a situação para que o seu coração fosse levado pelo seu discurso, né? E aí você, então, vai de bom grado e voluntariamente, mas você se entrega àquela manipulação do bem, vamos dizer assim. Né? Então, manipulação é sempre um tipo de lograr alguém. Mas esse lograr aqui, ele pode ser favorável nesse sentido. Agora, roubar o coração da pessoa amada. Mas essa palavra lograr aqui, ela também é utilizada quando você manipula situações para lograr alguém de maneira negativa. Gênesis capítulo 31, dos versos 26 ao 28, diz assim, a história ali de Labão, né, e de Jacó, e é aquela coisa de um logrando o outro, né? Mas essa parte aqui, a partir do 26, me chamou a atenção, ele diz assim, o que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou?
E porque não avisou que desejava partir, eu lhe teria dado uma festa de despedida, com canções e música ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Então, essa é uma passagem que Jacó ele era muito sagaz, né, para esse tipo de coisa. E aqui aparece Labão muito sentido, muito ressentido com a postura, né, do seu genro, que o logrou. Ele diz isso, né? Como ousou me enganar? E depois ele pergunta, por que você me enganou? Por que você me logrou? Por que você fingiu uma coisa e à noite você saiu sorrateiramente e foi embora? Então, assim, por que você não falou que iria embora? Se você falasse, eu até faria uma festa. Por que você fez todo esse esquema aí para sair meio fugido, escondido? E aí ele se sente, então, logrado. Há um texto interessante também, que eu não anotei aqui, mas me veio à memória, do próprio Absalão, em relação a Davi, quando Absalão queria, né, usurpar ali o reino de Davi, seu pai. O texto fala para a gente que ele ganhou, ele manipulou o coração dos israelitas. Então, ele, de certa forma, ele utilizou, né, dos seus recursos, das suas promessas de campanha, porque é exatamente isso que Absalão faz. Ele começa a criticar o seu pai, começa a falar de vários erros, várias coisas que Davi supostamente teria feito e que o desqualificava para continuar reinando, e ele começa a fazer a sua campanha política. Ele começa a prometer um monte de coisa, ele começa a falar um monte de coisa, e não mudou nada até hoje. Quando a gente fala de manipulação, né, olha para o espectro político e você vê isso. Quantas promessas são feitas, não é verdade? E a gente já está meio que nessa assim, né, político falando não dá muito para levar a sério, né? Mas daí a gente vai lá e vota no indivíduo, né? E aí existe essa conotação então de o Absalão logrando o povo e ganhando, raptando o coração deles. Isso, né, aparece de maneira negativa aqui. A ideia da manipulação é a seguinte: omitir intenções para obter algo de alguém. Então, você omite as suas intenções e o nome disso é manipulação. E aí repito a pergunta para você: você já manipulou alguém? Se você já manipulou alguém, significa, né, que você logrou essa pessoa, que você furtou dela a possibilidade de talvez saber ou tomar uma decisão melhor a respeito de alguma situação. Mas vamos lá. Existem outras formas aqui que esse furto pode acontecer. Eu vou citar algumas. Por exemplo, você já emitiu algum recibo falso? Já fez isso? Escapou dessa? Então, segundo, você já sonegou imposto? Isso é furtar. Você já sonegou imposto alguma vez? Escapou dessa também? Então, vamos lá. Você já utilizou de maneira indevida um bem alheio? Você já pegou algo de alguém e utilizou isso de maneira indevida? Escapou dessa também? Agora vocês vão cair, quer ver? Alguém aqui já subtraiu tempo do expediente de trabalho? Quem aqui já se escondeu no banheiro? Quem aqui fica voando no horário de trabalho? Quem faz no celular, né? Quem que fica no celular no horário de trabalho? Nem precisa levantar a mão nesse, né? Mas vamos supor que você escapou dessa, vamos supor que você trabalha certinho ali, a hora certa. Mas aí eu pergunto para você também, você já fez alguma promessa que você não cumpriu? Ou você já fez alguma promessa que você nem tinha mesmo a intenção de cumprir? Você já furtou, tirou a paz de alguém? Será que você já foi instrumento e já furtou a alegria de alguém? Será que você já furtou ou raptou a esperança do coração de alguém? Então a gente percebe que por aqui chega, né? Chega, tá bom, já entendi, eu sou ladrão, né? Essa é a conclusão. Eu já furtei, né? Eu já fiz essas coisas aqui. Isso me qualifica como alguém que furtou, que pegou de maneira indevida
algo de alguém, que roubou o tempo, que roubou a alegria, que roubou a paz, que de repente se omitiu. E uma pergunta que faz muito sentido aqui para a nossa comunidade de fé também é essa: você já roubou pessoas omitindo ou negligenciando os seus dons, os seus talentos, a sua vocação? Porque a gente fala isso de maneira reiterada porque é verdade, e a gente precisa prestar atenção nisso. Vocês concordam que quando nós somos salvos e nós recebemos o Espírito Santo, Deus nos dá capacidades, nos dá dons, nos dá talentos? Você acredita nisso? Porque esse é o ensino da palavra. É que todos nós, dentro do propósito de Deus, temos uma função específica. Nós somos vocacionados para servir a Deus e o próximo. Você sabia que quando você negligencia isso, quando você se nega a fazer isso, você está roubando todo mundo aqui dentro? Se você não está exercendo a sua vocação, você está nos roubando, você está nos furtando. Porque Deus não dá uma habilidade, Deus não dá um dom para você. O dom que você recebeu é nosso, não é seu. Existe uma necessidade, existe uma demanda que Deus gentilmente forneceu você como resposta. E quando você se omite disso, nós estamos sendo prejudicados, porque nós não estamos recebendo esse serviço que você está omitindo. Vocês percebem a seriedade disso? Mas aí eu posso perguntar, talvez você já furtou a Deus? Porque é possível. É possível furtar as pessoas, é possível furtar a comunidade de fé, é possível roubar a Deus. Malaquias 3:8 é bem conhecido, o texto diz: Deus pergunta ao povo, roubará o homem a Deus? E aí a resposta, eles se escandalizam, mas a resposta é essa: sim, nos dízimos e nas ofertas. E aqui, o furto, ele assume uma forma ainda mais grave, porque dízimos e ofertas não tem a ver com o dinheiro que você dá para a igreja e para o pastor, ou para os líderes da igreja. A entrega das ofertas, das contribuições, a entrega de uma parte das suas finanças tem a ver com adoração. Por incrível que pareça, às vezes a gente fala assim, não, eu não vou dar nada porque, sei lá, que o pessoal aí na igreja faz com o meu dinheiro, Se eu vou dar o dinheiro lá, o que eles vão fazer? E às vezes existem ambientes que são realmente nocivos e que faz jus à desconfiança. Eu já presenciei muitas coisas ruins assim nesse sentido. Existem lugares que você faz isso com uma desconfiança, às vezes até com uma certeza de que aquilo ali será usado de maneira equivocada. Mas o ponto é que você contribuir, é que você pegar ali a sua finança e você dedicar algum valor para o serviço da igreja. Nós aqui temos uma estrutura, a gente tem missionários, a gente tem pastores, dos quais nós ajudamos, apoiamos, a gente monta aqui cestas básicas, que são doadas para famílias que estão passando necessidade. Então, existe todo um trabalho que necessita de recursos financeiros. E de onde vem esses recursos? Agora, a questão não é você dar dinheiro, a questão é que roubará o homem a Deus, é no sentido de que quando você não consegue fazer isso, você não está adorando a Deus da forma que Ele merece. Porque quando você se recusa a contribuir, você está dizendo quem tem mais valor na sua vida. Quem é mais importante para você? E essa é uma questão importante aqui, a negligência na adoração e no reconhecimento de que, no final das contas, tudo pertence a Deus. Quando a gente tem essa consciência de que tudo o que a gente tem veio de Deus, aí a gente começa a ter uma visão diferente a respeito do nosso tempo, a respeito dos nossos recursos, a respeito das nossas habilidades. E é interessante a gente notar assim também que, às vezes, essa questão aqui do furtar, ele não tem até uma origem pecaminosa, por assim dizer. Eu lembro de um relato, de um lugar que estava aí na Europa em guerra, algum tempo atrás, e tudo
né, aquele cenário de guerra destruído, né, mercados ali explodidos e tal. E um pastor estava passando por ali, né, fazendo orações, atendendo o pessoal, e ele viu, chamou a atenção dele um menininho que, na hora que ele estava passando, o menininho saindo de dentro de um mercado lá que tinha explodido uma parte, e o menininho saindo com um monte de comida embaixo do braço, né, pegou um monte de coisa lá do mercado, e o menininho corre, ele corre atrás do menino, alcança ele, e o menininho começa a chorar, né? E ele fala, calma, calma, o que aconteceu, né? E o menininho fala para ele assim, né? Eu não queria roubar, eu só não queria morrer de fome. E essa, né, foi uma lição ali para o pastor, né? Que o furto nem sempre ele começa com a ganância. Às vezes o furto começa por causa da fome. Mas às vezes o furto começa por causa do orgulho no nosso coração. Às vezes o furto começa pelo sentimento de indiferença que a gente tem pelas pessoas. Se a gente não se importa muito, a gente não pensa nas consequências dos nossos atos. Só quem se importa pensa nisso. Mas, independente da razão pela qual um furto é cometido, invariavelmente é por causa da queda, é por causa do pecado. Por que pessoas furtam as outras? Por que pessoas subtraem coisas das outras? Por causa do pecado. Porque esse é o estado natural da criatura que está distante de Deus. E nem sempre o furto é algo barulhento. Por vezes ele é silencioso, mas o problema é que o resultado dele é mortal. Porque o furto, ele corrói a alma daquele que furta. Sabe aquelas pessoas que já furtaram tanto que nem ligam mais, parece que nem faz mais diferença? Ele perde a consciência, ele perde os sentimentos, ele perde tudo. Perde a alma, perdeu a alma já. Então, as pessoas que cometem furto, elas começam a corroer a sua alma. O furto, ele distorce o senso de justiça. O furto, ele destrói a confiança mútua, que é a base principal das relações. Tem uma frase de Agostinho interessante que ele dizia, né, que a injustiça cometida por uma pessoa é pecado, mas quando essa injustiça é cometida por muitos, se torna uma cultura. E quando o furto se torna, então, uma cultura, a gente entra em colapso. O colapso não está distante. A gente vive numa era, num momento em que o furto ele é bastante sofisticado, né? Existem várias formas sofisticadas de cometer o furto. Às vezes o furto é até legalizado, às vezes o furto é romantizado. Isso começa em vários estágios, né? Da corrupção estatal até a sonegação privada. A gente tem desde a exploração até a omissão social. Isso são formas em que esse furto acontece. O 8º mandamento ele não é sobre a gente não tomar alguma coisa de alguém. Esse 8º mandamento está aqui não apenas para dizer, não é certo e não pegue as coisas dos outros, mas é sobre integridade, é sobre ser íntegro diante de Deus e diante do próximo. O terceiro ponto para a gente encerrar, qual que é a alternativa então? Efésios 4:28, o apóstolo Paulo ele aplica esse 8º mandamento aqui ao coração que foi regenerado por Deus. Então, alguém que foi regenerado pelo Senhor, alguém que creu em Jesus, como ele vive agora? O que ele faz agora em relação a essa prática que outrora talvez ele tinha, e que todos nós aqui de alguma forma fomos contemplados, a gente já furtou muita coisa, e talvez estamos furtando hoje coisas das pessoas. O apóstolo Paulo então vai dizer, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. E aqui é interessante que a gente vê 3 movimentos que denotam um arrependimento verdadeiro. Porque ele vai falar que uma pessoa regenerada, ele vai passar
do estado de furto para honestidade. Então, assim, se você furtava, para de furtar agora. Ele fala também sobre uma pessoa que vive para o consumo de alguém que agora vai ser transformado e vai viver para contribuir. Porque é isso que o texto fala, ele fala, trabalhe com as próprias mãos fazendo o que é bom, para que tenha com o que dividir, partilhar, acudir o necessitado. Então, do consumo, da vida de consumo, que é um ídolo dos nossos tempos, muitas pessoas são escravizadas pela necessidade de consumir até sobre coisas que não precisam, de maneira exagerada, e é por isso que às vezes não sobra para você contribuir, é porque esse ídolo do consumismo já tomou tudo mesmo que você tinha, e a transformação que o Evangelho faz muda o seu coração, do egoísmo para a generosidade. O Evangelho, queridos, ele é uma mensagem, é uma boa nova, que não fala apenas sobre um Deus que perdoa a gente, porque isso é a verdade. Se você roubava, saiba que o Senhor Jesus perdoa você. Deus nos perdoa dos nossos pecados. Mas o Evangelho ele não para por aí, não é só sobre o fato de que agora você é perdoado, mas o Evangelho é sobre a transformação contínua em nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Se você é alguém que tomava dos outros, se você é alguém que pega, que furta de maneira indevida, seja objetos, seja emoções, seja sentimentos, seja espiritualidade, seja o que for, o Evangelho aqui, ele ensina para a gente que nós paramos de ser aqueles que tomam para aqueles que vão doar agora. Esse texto aqui nos ensina também que nós não somos apenas administradores dos nossos bens. Essa é uma verdade, mas nós somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Portanto, não contribuir, não servir, não se envolver com a igreja por egoísmo ou por conveniência é uma forma de furto. Isso precisa ficar bem claro para nós. A conclusão aqui, queridos, é de um Deus também que restitui. Curiosamente, vocês lembram da cena da Páscoa? Nós falamos, sobre o Jesus no dia da paixão. E é curioso porque Jesus, quando ele é levantado na cruz, ele está entre dois o quê? Dois ladrões, dois salteadores. E Jesus, então, está entre esses dois ladrões. Um desses ladrões blasfemava bastante, o outro estava quebrantado, clamando a Jesus que se lembrasse dele. Mas a gente ressalta aqui que na cruz, queridos, esse 8º mandamento aqui, ele foi cumprido de maneira cabal. O Filho de Deus, que nunca furtou nada, diferente de nós, ele entregou tudo, inclusive a sua própria vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Foi ali na cruz que o maior furto da história foi restituído. O pecado levou de nós a glória de Deus e levou também a nossa liberdade, nos tornando escravos. É isso que o pecado faz. Ele nos afasta de Deus, nos afasta da glória de Deus, nos afasta desse relacionamento com Deus. Mas não só nos afasta de Deus, ele também nos escraviza, ele também nos mantém escravos. E Cristo, o justo, ele foi tratado como um ladrão, como um salteador, em nosso lugar, para que hoje, eu e você, para que nós pudéssemos ter novamente paz com Deus, para que a nossa relação com Deus fosse restabelecida, mas também para que nós tivéssemos a liberdade de acessar, sempre que nós quisermos, o trono da graça. Essa é a mensagem para nós. E eu gostaria de encerrar aqui com 3 aplicações para a gente praticar
durante a nossa semana. Eu queria que você saísse daqui com isso em mente. A primeira é: reavalie as suas práticas diárias à luz do 8º mandamento. Faça isso, começa a reavaliar as suas práticas, seja no trabalho, seja nas áreas da sua vida, seja nas finanças, nas relações, seja na igreja. Examine se você tem furtado algo que não lhe pertence dessas esferas aqui da vida. Começa a prestar mais atenção, começa a rever se isso não tem acontecido. Segunda aplicação: restitua e repare onde for possível fazê-lo. O arrependimento verdadeiro, ele não se contenta em apenas pedir perdão, mas ele também busca restaurar aquilo que foi violado. Eu sei que há situações em que isso não é mais possível, e aí você pede perdão, clama pelo perdão do Senhor. Mas, queridos, às vezes existem alguns tipos de furto que é possível, sim, que ele seja restituído. É possível que ele seja substituído por outros tipos de atitudes, de prática. Como nós falamos aqui, talvez você é alguém que tira a paz das pessoas. Então, ao contrário disso, comece agora a restituir a paz das pessoas. Comece a ser um instrumento de pacificação. De repente, você tem a prática de roubar a alegria das pessoas. Então, comece agora a ser uma fonte de alegria na vida das pessoas. Não roube das pessoas a espiritualidade delas. Não roube das pessoas o serviço, o dom que você tem e você pode oferecer. Então, restitua essas coisas. Se você se omitiu disso até agora, então existe essa chance de você nos ressarcir, se disponibilizando, então, para servir ao Senhor. Se de repente você é alguém que tem dificuldades de ser generoso, de contribuir, então essa é a hora de você praticar algo diferente, de você mostrar a Deus que você entende que Ele é o dono de todas as coisas, que não é o dinheiro, os recursos que controlam você, que existe sim condições de você, assim como Jesus entregou tudo, você também ser generoso, ser liberal, você participar das causas que tanto abençoam as pessoas. Então, se for possível, restitua, repare os furtos. E, em terceiro lugar, use o seu trabalho como uma plataforma de generosidade. Então, trabalhe corretamente, mas não trabalhe para você apenas. Não trabalhe só para si, mas trabalhe para servir, para suprir outros também. Aliás, a minha e a sua vocação, elas podem ser respostas ao furto sistemático e estrutural que existe no mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu queria falar com o ladrão que habita aí dentro de você. Não se assuste, não se ofenda. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu gostaria de responder aqui 3 perguntas, nesse sermão. A primeira é, então, o que significa furtar, já que isso é importante, está aqui na lei. O segundo, formas que esse furto acontece. E o terceiro ponto aqui sobre qual a alternativa, então, para o furto, tá bom? Não furtarás. Qual é, então, o significado de não furtar? É interessante que lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 8 ao 11, diz assim: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe, ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Eu achei muito interessante esse texto porque parece que ele é um Ctrl+C, Ctrl+V dos 10 mandamentos. Se você observar, o apóstolo Paulo está instruindo aqui, e ele diz o seguinte:
sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Que lei que é essa que ele está falando? E daí, eu digo para você que essa lei que ele está falando é o decálogo. São os 10 mandamentos. E talvez você fale, poxa, acho que não é, eu discordo. Pois é, mas a sequência do versículo parece que deixa essa resposta aqui bem evidente. Ele diz que a lei não foi criada para os que fazem o que é certo. E é interessante que Deus conhece o nosso coração. Por mais que Deus libertou um povo da escravidão, Deus sabe a capacidade que a gente tem para voltar para ela. Parece que o nosso coração gosta de ser escravizado. E aí, ele diz que a lei não é para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e para os rebeldes. Mas aí ele vai falar assim, para quem que é isso? Para os profanos. E a gente sabe que essa ideia de profano tem a ver com o nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão, lembra? Então, a ideia de profanar o nome do Senhor é um pecado grave. A gente já conversou sobre isso. Então, esse mandamento em relação a Deus, a sua pessoa, em relação ao seu nome, que deve ser santificado, ele está implícito aqui, nessa ideia de que algumas transgressões têm a ver com ser profano. Mas ele fala também sobre aqueles que são parricidas e matricidas, né? Ou, nessa versão aqui mais atualizada, que matam os pais e as mães. E lembra lá do mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Não mate eles. Matar os pais não é honrá-los, né? Ou que cometem homicídios, né? Outros tipos de homicídio. Não matarás, lembra desse mandamento? Não matarás. Ele vai falar sobre os que vivem na imoralidade sexual e tudo mais. Isso aqui tem a ver com, né, as relações aí de pureza com o próximo, né? A gente não deve, como nós conversamos na semana passada, não adulterarás, né? E todas as implicações dessa palavra. E aí é interessante que ele usa esse termo aqui, e também para os sequestradores. A palavra que é interessante, né? Chama a atenção porque essa palavra sequestradores que aparece aqui nesse texto é o mesmo equivalente a não furtarás. Então, a palavra furtarás e a palavra sequestradores que aparece aqui é rapto. É a ideia de rapto. Então, não sejam raptadores. Não sei se existe essa palavra. Dá para a gente falar assim? Professores de português aí, de plantão? Não raptem. E por que é interessante isso? Porque, à primeira vista, quando a gente pensa em furto, a gente já pensa em objetos, né, sendo roubados. Você pensa alguém quebrando o vidro do seu carro lá e pegando as coisas, você pensa um celular furtado, né, você pensa algum tipo de coisa dessa ordem, né, algum tipo de objeto que é subtraído de alguém, né? Mas parece que a palavra rapto aqui, ela está relacionada a não furtar a pessoa, não as coisas que ela tem, mas a pessoa. E onde que a gente tem essa comprovação? Êxodo, um pouquinho para frente ali, a gente leu o Êxodo 20, né? Agora, se você for um pouquinho para frente, Êxodo 21, versículo 16, diz lá o texto: quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Isso é um reflexo do que está lá em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 7, diz a mesma coisa. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Então é bem interessante porque raramente a gente pensa nesse aspecto, de que a ideia de não furtar, ela tem a ver com não raptar, e que o raptar, ele nem está muito atrelado a questões de objetos, mas em relação à própria pessoa. Então, nesse contexto, havia esse mandamento do não furtarás, não pegue alguém e transforme ele em escravo. Por que isso? Porque o Senhor tirou vocês do meio da escravidão. Então, quando você furta alguém da sua liberdade e oprime ele para que ele se torne o seu escravo, isso é errado. É contra a vontade de Deus. Então,
A palavra aqui, o termo mais adequado para furtar ou raptar é exatamente essa: raptores de homens. Esse é o significado do termo aqui. Aliás, esse termo rapto, quando você vai ver, por exemplo, aqui o latim ele vai ter uma palavra específica para isso, que é plagium. E é interessante, né, porque é de onde vem a palavra plágio. E a palavra plágio, ela significa, no latim, rapto. Exatamente isso, rapto ou sequestro. Então, um plágio é um rapto, é um sequestro. Claro, o termo, ao longo do tempo, foi evoluindo, e hoje ele, né, significa aí o termo que a gente conhece como você pegar indevidamente o trabalho de alguém e usar ele como se fosse seu. Né? Então, isso é a ideia de plágio. Mas, no original aqui do próprio latim, né, ele vai trazer essa explicação que rapto significa plágio, né, significa o rapto. Então, o significado, né, original aqui da palavra grega plágios está ligado à ideia de algo que não é reto. Então, plágio no grego é algo oblíquo, é algo não reto, algo não correto. E essa conotação aqui foi usada, então, para descrever, né, essa ação de a gente se apropriar indevidamente de coisas ou até mesmo ideias, né, de alguém de um jeito alheio aqui, né, trabalhos alheios. Então, vamos lá. O que é o furto? Trazendo para um significado mais amplo aqui para a gente entender, furto é o ato de subtrair algo ou alguém de forma oculta e sem violência, com a intenção de se apropriar desse objeto alheio. É interessante que, biblicamente, existem palavras para furto e roubo, né? As duas coisas são coisas diferentes, né? E a ideia do furto aqui é ser sorrateiro. É a ideia de você subtrair alguém de forma sorrateira. O roubar, ele já tem a ver com uma violência. Então, é diferente, né, quando, por exemplo, vamos fazer aqui uma simulação. O Jonathan, ele esquece, ele derruba o celular dele cai aqui atrás do vaso de flor aqui. Eu vejo que caiu ali. E daí ele pergunta desesperado, porque ele não sabe viver sem celular, né? Só ele que tem esse problema. A gente não tem. Mas ele, daqui 30 minutos sem celular, ele falece, né? Mais ou menos isso. E aí ele fica desesperado, e cadê meu celular? Cadê meu celular? E eu falo, e ele pergunta, você sabe onde você viu meu celular? Você viu se eu deixei em algum lugar? Eu falo, não vi.